Olá, eu me chamo Eliane Leal, eu sou professora e hoje eu estou aqui para mais um vídeo. E na nossa aula de hoje, dentro da disciplina de português, eu vou ensinar sobre fonemas. O que são fonemas? Fonema é o som, está escrito bem aqui, das palavras. É a maneira como nós pronunciamos as mesmas. No exemplo 1, eu tenho a palavra sapato e a palavra luva. Lembrando que quando se trata de fonema, a distribuição das palavras eu coloquei, o correto é colocar entre barras, tá? Da maneira como está aqui. Tanto a palavra sapato quanto a palavra luva, observe que elas foram separadas por barras, tá? A palavra sapato, ela tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Ela tem 6 letras, ela tem 6 fonemas. A palavra luva, uma, duas, três, quatro. Ela tem 4 letras e ela tem 4 fonemas. Tanto na palavra sapato quanto na palavra luva, observe que o som da pronúncia é o mesmo, não há nenhuma diferença. Já no segundo exemplo, eu marquei aqui de forma diferente, porque aqui vocês irão acompanhar palavras que não terão o mesmo número de letras, assim como de fonemas. Vamos ao primeiro exemplo. No primeiro exemplo, eu coloquei aqui, eu dei uma sublinhada debaixo da palavra táxi, coloquei abreviado número, L, que significa número de letras, a palavra número abreviada aqui, né? E a palavra fonemas aqui, Nessa primeira situação, observe que a palavra táxi, eu tenho a escrita correta, essa daqui. Táxi, ela tem quantas letras? Observem aqui na resposta, 4 letras. Mas quando se trata de fonema, observe que quando eu pronuncio táxi, o som desse X aqui, ele é diferente. Então, como seria o correto? Na hora que eu for distribuir, escrever a palavra táxi, olha como ficaria na escrita, fora. Eu não estou falando nesse momento de pronúncia, eu estou me referindo à escrita. A palavra táxi ficaria T-A-K-S e a vogal I. Táxi. Logo, a palavra táxi, ela tem 4 letras, que é a forma que você e nós, aprendemos a escrever a palavra táxi. Essa é a forma correta, mas se tratando de fonemas, ela tem 5 fonemas, porque quando eu pronuncio a palavra táxi, observe que bem aqui há uma diferença referindo-se a esse X aqui, Tem o K e o S. Táxi, tá? Então, ficou 5 fonema. 4 letras, 5 fonema. Observe que no fonema, a palavra táxi acrescentou. Passou a ser mais letras. Vamos à segunda palavra do segundo exemplo. Eu tenho a palavra humor, bem aqui, humor. Essa é a forma correta de escrever humor. Ela começa com a letra H. Porém, se tratando de fonema, observe a palavra humor. O H é a forma correta de escrever, porém, ele não tem som algum no momento que nós estamos pronunciando. Então, se o fonema ele tem a ver com o som das palavras, logo a palavra humor, olhem aqui, U-M-O-R. A palavra humor, ela tem 1, 2, 3, 4, 5. Ela tem 5 letras. Quantos fonemas? 1, 2, 3, 4. Ela tem apenas 4 fonemas. Observe que da palavra táxi para a palavra humor, no caso da palavra táxi, a quantidade de letras é menor. São 4 letras na palavra táxi, mas na hora que eu pronuncio, acrescenta-se o som. Passam a ter 5 fonemas. Na palavra humor é diferente. Tem 5 letras na escrita, mas no momento que eu pronuncio, eu só
ouço o som de 4 fonemas. Vamos agora para o próximo exemplo. A palavra aqui é vermelho. Observe que a palavra vermelho eu fiz questão de sublinhar o LH. Por que eu sublinhei o LH? O LH, ele é dígrafo. E aqui vai uma dica. Quando se trata de fonemas, toda vez que você vê um dígrafo na palavra, ele terá um único som. Um único som, tá? Então, vamos primeiramente contar quantas letras tem a palavra vermelho. Vamos à contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A resposta está bem aqui. Eu tenho 8 letras. Quantos fonemas? Vamos à distribuição dos fonemas. Olha aqui os fonemas distribuídos. O V, E, R, M, E. Observe que quando chegou no LH, eles ficaram juntos. Sabe por que eles ficaram juntos? Porque quando se trata de dígrafo, eles terão um único som, tá? Um único som. Essa letra aqui simboliza que tem apenas uma letra. É como se tivesse uma letra na palavra. Então, quando se trata de fonema, vai diminuir, porque você observou na palavra um dígrafo, não esqueça. Dígrafos têm apenas um único som. Então, na palavra vermelho, 8 letras, 7 fonemas. Vamos ao próximo exemplo? Eu tenho aqui embaixo a palavra chuva. Eu estou diante de uma palavra também com dígrafo. Agora, observe como é que eu vou escrever, distribuindo ela em situação, se tratando da situação de fonema. A palavra chuva, CH, ele tem um som de X, tá? Ele tem um som de X. Então, observe que quando ela é distribuída aqui na forma de fonema, eu não coloco CH, eu coloco o X. X, o V e o A. Não esqueçam que eu acabei de dizer que quando vocês observarem na palavra um dígrafo, logo será uma letra só, tá? Observem isso. Que nem sempre na atividade, em sala de aula, eles vão pedir para vocês distribuírem a palavra, eles vão pedir para vocês colocarem, olha, quantas letras tem a palavra e quantos fonemas. Então, é aqui que vocês vão prestar atenção. Eu aprendi, a professora ensinou que quando tiver dígrafo, ele tem um único... É como se ali tivesse uma única letra, ela tem um som só. Então, prestem atenção aqui, ó. Na palavra chuva, eu tenho um som aqui. Só que se eu tivesse que distribuir, escrever a palavra, eu teria que colocar X, porque o CH tem som de X. Então, observe que a palavra chuva, eu vou contar agora, a palavra na forma que nós aprendemos a escrevê-la, e é a forma correta. 1, 2, 3, 4, 5. 5 letras. Quantos fonemas? 1, 2, 3, 4. 4 fonemas. O número de letras vai ser 1 e o de fonema vai ser outro. Observem que quando houver dígrafo na palavra, o número de letras sempre será superior ao número de fonema. Se porventura na palavra tivesse 2 dígrafos, então ia diminuir no momento do fonema 2 letras. Fique atento a isso. Na próxima palavra, aqui no exemplo, eu tenho a palavra pássaro. Eu estou diante de mais um dígrafo. Quem é ele? O SS. No momento da distribuição, observe aqui como ficou no fonema. P, A, S, S junto, A, R e o O. Eu falei agora há pouco que quando tiver dígrafo, é ficar subentendido que tem apenas uma letra. Então, vamos contar o número de letras que tem a palavra pássaro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 letras. Quantos fonemas? 6. Por que vai ter 6 fonemas? Porque o S ele vai ter um único som. Vamos agora prestar bem atenção nessas duas palavras aqui de baixo. Eu tenho a palavra campo. Na palavra campo, quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho o total de 5 letras. Quantos fonemas?
Eu ensinei no último vídeo sobre os dígrafos vocálicos. E é agora que eu vou voltar a falar neles. Lá foi ensinado nos dígrafos vocálicos que quando eu tiver um AM, é como eu tivesse um A e um tio em cima dele, tá? Um assunto puxa o outro. É importante sabê-los todos, de preferência. O português, ele é muito um assunto puxando o outro. Então, vamos lá. Na palavra campo, quando se trata de vir aqui na distribuição de fonemas, observem como fica. K, o som do C tem som de K. O AM, um único som aqui, a letra aqui, a vogal A, em cima dela tem um tio. Aqui fica como se fosse campo. Observem que a quantidade de letras, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 letras. Quantos fonemas? 1, 2, 3, 4. 4 fonemas. Embaixo eu tenho um exemplo com N. Aqui é com M, aqui é com N. A palavra é atento. Eu vou contar quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na palavra atento, eu tenho 6 letras. Quantos fonemas? Vai ser 5. Por que vão ser 5 fonemas? Lembre do dígrafo vocálico. Bem aqui é N. Ele tem um único som, como está distribuído aqui. É o E. Em cima dele tem um tiozinho. Atento. Essas palavras que eu coloquei no segundo exemplo são palavras, você que está me acompanhando nessa explicação no momento desse vídeo, preste bem atenção como elas mudam quando se trata do número de letras e o número de fonemas. Observe que nenhuma delas, o número de letras é o mesmo número de fonemas, porque são palavras que o fonema vai depender da forma como eu estou pronunciando, como é o correto a pronúncia desta palavra. Fonema não é um assunto difícil de se entender, mas se o aluno, você que acompanha meu canal, que está aprendendo junto comigo, dentro daquilo que eu estou ensinando, é só observar a diferença das palavras de cima do exemplo 1 para a diferença das palavras do exemplo 2. Então, eu espero que essa aula ela possa chegar até você, levando ainda mais conhecimento. Se você tinha suas dúvidas referente sobre fonemas e letras, que as duas coisas que nós temos que responder quando é pedido dentro de uma atividade, o número de letras e o número de fonemas. Não houve nenhuma diferença no exemplo 1. Aqui eu tenho o mesmo número de letras e o mesmo número de fonemas. No exemplo 2, não. Então, qualquer palavra que o H estiver na frente de uma vogal, você já vai prestar atenção. Ali, quando se trata de fonema, esse H não vai ter som. Eu tenho na palavra dígrafo, vou prestar atenção, o LH ele vai contar com uma única letra. Se na palavra aparecer AM, EN, IN, OM, UN, fiquem atentos. Vai haver diminuição no momento do fonema, tá? E quando se tratar aqui, ó, do som, táxi, podia ser a palavra fixo, palavras que levam o X e logo depois dele acompanhado de uma vogal, fiquem atentos. Neste caso aqui, o número de fonemas vai ser superior ao número de letras. Então, se você gostou da aula de hoje, eu espero que você dê um joinha, faça aquele comentário, compartilhe com seus amigos, com familiares, ajude o nosso canal a crescer. E a minha aula de hoje, ela vai ficando por aqui e até a nossa próxima aula e tchau, tchau.